Hoje a gente vai falar sobre o uso de bebida alcoólica na vida de mulheres com mioma. Aproveitar esse final de ano, né? Que é um final de ano sempre de muitas comemorações, sempre muitas confraternizações. E quando a gente fala em confraternização, a gente sempre sempre pensa em que? Em drink, em bebida alcoólica, não tem jeito, né? É cultural para a maioria das pessoas. Quando a gente fala em confraternização, a gente fala em brindar, e quando fala em brinde, fala em bebida alcoólica, pensa em bebida alcoólica. Boa tarde para vocês que estão entrando. Eu vou conversar com vocês, mas queria saber, antes da gente falar sobre bebida alcoólica, queria saber de vocês do Natal, se alguém que está aqui participou da live que eu fiz na semana passada, se vocês conseguiram colocar alguma coisa em prática. Eu coloquei em prática o que eu falei aqui com vocês. Eu comi rabanada, eu comi panetone, mas porém eu fiz exatamente do jeito que eu falei com vocês. Eu comi um prato de salada antes da ceia, depois fiz o meu prato, mas já tinha feito um saladão, e deixei para comer a rabanada e o panetone ontem, no dia 25. E não deixei mais nada na minha casa, nenhuma sobra, justamente porque senão a gente cai em tentação, né? A gente fica com vontade de comer mais. Então, para evitar essas tentações, a gente se permite com algumas restrições, né? E aí eu queria saber de vocês. Vocês conseguiram, pelo menos, comer algum tipo de salada ou chutar o balde de vez, sem se preocupar com o amanhã? Nada errado, tá? Se vocês fizeram isso aí, a escolha de cada um. Eu só tento mostrar aqui que a gente tem que viver com equilíbrio, mas claro, não pode deixar de aproveitar as coisas boas da vida, mas também não deve chutar o balde, né? Não deve chutar o pau da barraca sempre, porque o amanhã existe, né? E a gente consegue perceber na nossa disposição, consegue perceber no nosso cocô, né? Quando a gente come mal, o cocô fica mais fedorento. Essa é a verdade. As pessoas têm vergonha de falar de cocô, mas é verdade. O pum fica mais fedorento, porque você come mais besteiras, então são mais coisas que fermentam, né? Talvez ninguém vai querer falar aqui disso, mas com certeza vocês devem observar, né? Quando estão na intimidade de vocês, a diferença quando você está comendo bem e quando você come um monte de coisa junto, né? A gente percebe logo isso. Bom, resolvi fazer a live mais cedo hoje porque eu sei que muitas pessoas estão em casa, de recesso, e eu acho que nesse horário agora fica menos cansativo do que às vezes à noite, no horário do jantar. Então eu falei, vou fazer à tarde, não sei como vai ser, se as pessoas vão conseguir entrar, mas pensando que a maioria possa estar de recesso, acho que esse horário acaba sendo um pouco melhor. De qualquer maneira, eu vou deixar salva. A diferença é que se você está aqui agora comigo, você vai conseguir tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas, e a gente vai conversando aqui ao vivo. A Zicozinata tá dizendo aqui que comeu salada, mas também chutou o balde. Bom, pelo menos fez alguma coisa. Podia ter só chutado o balde, que seria muito pior, né? Bom, meninas, como eu falei aqui no início, a live vai ser pra gente falar de bebida alcoólica na vida de mulheres com mioma, e sempre eu gosto de alertar, na vida também de mulheres que já operaram, tá? Não é porque você já operou que você não tem que cuidar, tem que continuar cuidando. E o que tem a ver o álcool com mulheres com mioma? Tem um monte de coisa, tá? Eu não sei se vocês sabem, né, que o álcool... E olha, eu não tô aqui pra... A Alê tá falando que se controlou. Muito bem. Eu não tô aqui pra dizer pra vocês que vocês não vão beber álcool. Não é isso que vocês vão ouvir de mim. Eu tô aqui pra mostrar pra vocês quais são os malefícios do álcool, pra depois ninguém dizer que não sabia. Quando a gente sabe, né, das consequências, a gente tem uma consciência maior. Isso é natural, tá? Isso é comprovado. A gente tem uma consciência maior pra poder tentar fazer o mais certo, tá? Então, por isso que eu quero mostrar pra vocês e também dar dicas de como vocês podem fazer para minimizar os riscos, vamos dizer, né? Para poder minimizar os estragos, tá? Final do ano, normalmente tem duas coisas que acabam impactando bastante, né? O excesso de carne, porque muitas pessoas fazem churrasco, e junto com o churrasco vem a ingestão do álcool.
Então são duas coisas que impactam sim bastante no nosso organismo. Eu sei que se fosse um único dia exclusivamente, nem teria tanto dano. Porém, todo mundo costuma durante a semana sair, né, ter uns excessos, se permitir algumas coisinhas. Então, por isso a importância do equilíbrio. Porque a gente já tem uma vida, aí depois vem carnaval, aí depois vem feriados, aí vem férias dos filhos. E a gente está sempre saindo, né, da linha e nos permitindo um pouquinho mais. Então, quando a gente tenta passar por todas essas datas comemorativas com um certo equilíbrio, fica muito melhor. Bom, então vamos lembrar aqui o porquê que eu quis falar do álcool para mulheres com mioma. O álcool, ele causa uma série de mudanças. Eu vou mostrar para vocês aqui 10 mudanças hormonais que o álcool traz para o nosso organismo, tá? 10. Tem muitas outras, eu vou falar de 10 diferentes para vocês entenderem que, na verdade, não é só na vida de mulher com mioma, mas eu tô falando direcionado para mulheres com mioma, né? O álcool, a ingestão de bebida alcoólica, ela está diretamente relacionada ao aumento de estrogênio. Vamos lembrar aqui o que é o estrogênio. O estrogênio é um hormônio sexual responsável pelas características sexuais, né, femininas, né? Então, assim, aquela gordurinha mais no culote, aquele quadril mais arredondadinho, a cintura mais fina, maior acúmulo de gordura nas coxas, né, na perna, no glúteo, tudo isso é causado pelo estrogênio. Porém, ele também é importante para o processo, né, para o ciclo menstrual. Ele é importante para mulheres que querem engravidar, para o ciclo funcionar adequadamente. Então, a gente tem uma série de funções femininas, né, que o nosso corpo precisa do estrogênio. Então, ele não é um vilão. Ele, em doses, né, em quantidades ideais no nosso organismo, ele é benéfico, tá? Porém, alguns excessos que a gente faz causam um aumento do estrogênio endógeno e isso pode promover o aumento do mioma. Não, acredito que não deva ser novidade para vocês aqui que o mioma é um hormônio estrogênio dependente, né? Então, o mioma, ele cresce baseado no aumento do hormônio estrogênio. Tem vários outros fatores, mas um bem famoso, bem estudado é esse. Então, aumenta demais o estrogênio, a gente tem chance de aumentar o mioma. Por isso que a nutrição, ela vem sendo falada para ajudar mulheres com mioma, porque a gente tem que trabalhar uma alimentação anti-inflamatória que não incentive, que não estimule a produção do hormônio, tá? E o álcool faz isso. Não só aumenta o estrogênio, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui quais são as alterações hormonais que a ingestão de álcool traz. E não precisa ser uma ingestão exagerada, tá? Primeiro, o consumo de álcool, ele aumenta o hormônio adrenalina. Quando ele aumenta o hormônio adrenalina, o que ele pode causar? Aumento da frequência cardíaca, causando taquicardia, então é o coração que fica acelerado. Pode também causar a hipertensão. E existem estudos, eu inclusive já falei aqui no Instagram, que tem estudos que relacionam a pressão alta com o crescimento de mioma. Então, assim, são muitas coisas envolvidas, né? Talvez a gente não se dê conta. Então, eu fico falando aqui, martelando na cabeça de vocês, para que vocês entendam que tudo está relacionado. Não adianta a gente achar que é uma máquina que aperta um botão e funciona só naquela parte. Não. Então, se você beber o álcool, vai impactar em todo o seu metabolismo, tá? Então, o primeiro é o aumento da adrenalina. Segundo hormônio impactado pelo álcool é o cortisol. A gente já sabe que o cortisol é o hormônio responsável pelo estresse, né? Quando a gente está muito estressado, o cortisol aumenta, né? Quando a gente dorme pouco, o cortisol também está mais alto. E o cortisol ele também vai impactar em outras funções de forma negativa. Principalmente, ele impacta na parte reprodutiva. Então, mulheres que querem engravidar, elas
tem que ter um cuidado, tem que manter o cortisol em níveis ideais, tá? Não é para achar que viver estressada, dormir tarde, acordar tarde, tá com o organismo todo desregulado, não vai impactar também na parte reprodutiva, vai impactar. Então o cortisol, ele também aumenta a glicemia. Se ele aumenta a glicemia, a gente já começa a pensar lá no estrogênio. Aumenta a glicemia, estimula a insulina, o excesso de insulina pode favorecer o aumento de estrogênio. Então também tem uma outra relação. Um terceiro hormônio é a dopamina. Quando a gente consome álcool, a gente aumenta a dopamina e a gente tem tendências a aumentar cada vez mais a ingestão de álcool, porque é como se fosse um vício. A dopamina vai fazer você querer beber cada vez mais álcool, né? O uso de álcool também aumenta o estrogênio, que a gente já sabe que é um dos principais, se não o principal hormônio para fazer crescer mioma, tá? O uso do álcool também diminui o hormônio de crescimento, chamado de GH. O hormônio GH, ele impacta em várias reações metabólicas do nosso corpo. Então, ele não tem que estar em quantidades menores e nem em quantidades maiores. Ele tem que estar em quantidades ideais para o organismo. Outra mudança que o uso de álcool traz é aumento de insulina, tá? Então, além de aumentar cortisol, que aumenta a glicemia, o próprio álcool, ele aumenta insulina. Insulina aumenta mioma, aumenta estrogênio. Então, são muitas modificações causadas por um único fator, que é a ingestão de álcool, tá? O álcool também, ele diminui melatonina. Então, olha só, ele aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse, que te deixa pior no sono, e ele também diminui a melatonina, que é o hormônio para melhorar o seu sono. Então, você fica realmente todo desregulado. O cortisol aumenta e a melatonina diminui. E aí o que acontece? Você tem sono perturbado. Tem pessoas que falam assim: ah, Thaís, mas eu durmo, eu fico logo com sono quando eu bebo álcool. Eu também, se eu beber álcool, dependendo da quantidade, me dá sono. Tem pessoas que ficam agitadas, tem pessoas que ficam com sono. Mesmo que você fique com sono, o álcool, ele traz perturbação no sono. Então, o seu sono não vai ser um sono reparador, tá? Não vai ser aquele sono que vai te acordar no dia seguinte tranquila, que vai fazer você acordar tranquila. Não, é um sono que você acorda no dia seguinte com a cabeça pesada, cansado, como se um caminhão tivesse passado no seu corpo, como se você não tivesse dormido bem a noite inteira. Então, essa é uma das questões de muitas pessoas estarem consumindo melatonina para dormir, o que não é ideal. O ideal é você trabalhar para que os seus hormônios estejam em níveis ideais e que sejam ajustados pela sua rotina, tá? Bom, também diminui serotonina. A serotonina é um outro hormônio que é muito conhecido como o hormônio do prazer, do bem-estar. Então, quando você come um chocolate, quando você come um doce, quando você faz atividade física, tudo isso faz você se sentir bem. Por quê? Porque libera serotonina, que é o hormônio do bem-estar, o hormônio do prazer. Então, quando você consome o álcool, isso diminui. Então, você fica mais perturbada, mais agressiva, mais ansiosa, mais depressiva, né? Tem pessoas que choram quando bebem. Então, por quê? Porque diminui serotonina, que deixa você com todo esse estado psicológico alterado, tá? O hormônio que também é modificado com o uso de bebida alcoólica é a testosterona. Testosterona, que é muito conhecida como um hormônio masculino, porém a testosterona também existe, tá? No organismo feminino, em menor quantidade do que no organismo masculino, porém ela existe, tá? E quando a gente tem testosterona menor do que o que a gente precisa, nós temos mudanças, né, nas funções musculares. Então, aquelas mulheres que querem ganhar massa muscular, o uso da bebida alcoólica, ela atrapalha, tá? O álcool também vai diminuir a libido, porque ela reduz testosterona,
tá? Ela pode também interferir nas questões da osteoporose. Então, mulheres que estão na pré-menopausa, né, que já estão entrando na menopausa, que já começa a ter umas questões mais preocupantes em relação à osteoporose, tem que ficar concentrada, né, no que vai utilizar, tem que ter atenção, tem que ter cuidados com a ingestão do álcool, porque a mudança hormonal no corpo da mulher nesse período é grande. E se usa o álcool com uma certa frequência, você vai estar trazendo uma série de mudanças hormonais na sua vida agregada pelo uso do álcool, tá? E, por fim, para as 10 mudanças hormonais que o álcool causa, ela também diminui a vasopressina. Todo mundo que está aqui, se já bebeu álcool algum dia, já deve ter percebido que um dado momento, quando você começa a beber o álcool, foi ao banheiro, você começa a fazer xixi toda hora. Por quê? Porque a vasopressina é um hormônio responsável por deixar os líquidos dentro do vaso. Quando você bebe álcool, esse hormônio diminui. Então, o que faz? Esse líquido começa a sair e você vai ao banheiro toda hora, tá? E para quem tem mioma, como eu, que tinha miomas grandes que atrapalhavam, que modificavam a minha frequência urinária, se você já é aquela pessoa que vai ao banheiro com uma certa frequência, toda hora ou na madrugada, várias vezes faz xixi por conta do mioma, se você bebe o álcool, você faz o quê? Diminui vasopressina, que é o hormônio que vai fazer você ir ao banheiro toda hora, tá? Então, ele, na verdade, protege você de ir ao banheiro. Aí, quando você diminui os níveis desse hormônio, você faz o quê? Tem vontade de ir ao banheiro toda hora, xixi toda hora, né? Tem pessoas que são um pouco mais tolerantes do que outras. Tem outras que não, começam a beber, vão ao banheiro toda hora. Bom, e aí são essas, né, algumas mudanças hormonais que eu trouxe para vocês apenas se vocês ingerem o álcool, tá? Mas o que isso tem a ver com o mioma? Tem estudos, né, alguns estudos que relacionam a ingestão do álcool, da bebida alcoólica, com o crescimento de miomas. Estudos, inclusive, que mostram associação com o tempo, né? Se você bebe álcool há mais de 20 anos, né, você tem mais chances de operar, de ter riscos para mioma e para operar. E aí tem estudo que fala também dos tipos de bebida alcoólica, né? Porque são várias bebidas alcoólicas que existem, né? Tem a cerveja, tem o gin, tem whisky, tem vinho, tem licor, enfim, tem vodka, tem uma série de bebidas alcoólicas. E alguns estudos, inclusive um estudo da Black Health Women, um estudo americano que ele já tem anos, ele acompanha, né, muitas mulheres, e ele associou que a ingestão da cerveja é a que mais está ligada com o crescimento de mioma. Calma aí, não é que vocês possam, né, ter o aval de beber à vontade qualquer outra bebida alcoólica, mas esse estudo disse que, comparado ao vinho e ao licor, a bebida alcoólica cerveja é a que mais promove crescimento de mioma. Por quê? Né? Existe um fitoestrogênio, uma substância dentro dos ingredientes da cerveja que aumentam estrogênio. Por isso, a cerveja estaria mais relacionada com o crescimento de mioma, tá? E quanto, Thaís? Quanto de dose, tá? Não é algo muito determinado, muito correto. Mas nesses estudos que fazem relação de bebida alcoólica com mulheres com mioma, fala-se de 7 ou mais doses por semana. Porém, esse estudo que disse que seria ingestão de 7 doses, não dizia exatamente o que era uma dose. Eu entendo como uma dose, uma latinha de cerveja, uma taça de vinho, mas não diz em ml quanto seria o equivalente a cada dose, tá? Porém, um outro estudo disse o seguinte, que a ingestão de 20 gramas de álcool por dia
estava relacionado com maior chance de crescimento de mioma. Esse estudo disse o que seria 20 gramas. Nesse estudo, eles disseram que, eu até anotei aqui para poder não falar besteira, uma porção de cerveja seria que eles também não falam em ml, né? Mas seria aproximadamente 200 e pouco, menos de 300 ml, uma latinha. Seria o equivalente a 13,2 gramas de álcool. Uma taça de vinho seria o equivalente a 11,1 gramas de álcool. E uma dose de licor seria o equivalente a 15 gramas de álcool. Então, eles associaram que você consumir 20 gramas de álcool no dia, todos os dias, você teria risco aumentado para crescimento de mioma. E aí, o que eu entendo? Se uma lata de cerveja tem 13,2 gramas de álcool e uma taça de vinho 11,1, se você usa uma lata de cerveja e uma taça de vinho todos os dias, você já ultrapassou as 20 gramas, né? Os 20 gramas de álcool diário. E se você faz esse consumo todos os dias, aumenta os riscos de miomas, certo? Eu sei aqui que a maioria das pessoas não é o normal, né, fazer o consumo de bebida alcoólica todos os dias. Tem até aquelas pessoas que acham que já ouvi o cardiologista falar que uma dose de vinho por dia é bom para o coração por conta do resveratrol, né? O resveratrol é uma substância que é encontrada nas uvas, na pelezinha da uva, principalmente a uva de casca roxa, né? Então, assim, eu não indico para nenhuma paciente minha tomar uma taça de vinho por dia porque é benéfico para o coração. Eu vou indicar então o quê? Uma porção de uva para ela comer. Eu vou indicar maçã, que o resveratrol junto com a quercetina melhoram as funções, né, antioxidantes do corpo. Então eu não vou indicar beber o álcool, mas eu sei que a gente bebe, eu bebo, vocês bebem, né? Quem gosta da bebida alcoólica, é importante saber quais são os efeitos no corpo para depois falar que não sabia, né? Eu lembro também aqui, se você está aqui, tem mioma e está gestante, meninas, qualquer dose para gestante é proibida, qualquer dose, tá? Pode ser um golinho, não é indicado. Mesmo para brindar e botar na boca um golinho, eu não indico, não é indicado, é perigoso para a gestação, tá? Então, por favor. Bom, vamos lá. A chefe Lugon, que é a Raquel, que eu conheço, é minha amiga, está dizendo aqui, teria o mesmo efeito se beber muito no final de semana? Eu diria que o efeito ainda é pior, porque quando você bebe gradativo, uma dose por dia, você tem quantidades menores para o seu fígado metabolizar esse álcool. Agora, se você bebe tudo de uma vez, você está massacrando de uma única vez o seu fígado. Não é que seja melhor, né, usar doses pequenas todos os dias, mas de fato é mais sacrificante para o seu organismo você usar tudo de uma única vez, tá? Então é sim, usar 7 doses de uma única vez, 7 doses, uma dose por dia, né? Dos dois jeitos é ruim, mas eu diria que usar as 7 de uma única vez é pior ainda, porque você está sobrecarregando de uma única vez o seu fígado para metabolizar esse álcool da bebida alcoólica, tá? E lembrando aqui que todo mundo tem medo do carboidrato, né? 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de proteína tem 4 calorias. 1 grama de álcool tem 7 calorias. Então, o álcool tem mais calorias do que o carboidrato, tá? Isso é importante para que vocês tenham esse conhecimento, porque muitas vezes o que a gente bebe, a gente não tem muita consciência de que a gente está ganhando caloria, porque tá bebendo, né? Eu tô bebendo, não tô ganhando tanta caloria, mas o álcool é mais calórico do que o carboidrato, tá? Então aí associa a cerveja com o petisco frito, associa a cerveja, o drink, o vinho com o queijo, com o churrasco. Então olha a quantidade de gordura que você tá colocando para dentro junto com o álcool. A gordura, ela tem 9 calorias por cada grama. Então assim, quando você come um queijinho com o álcool, a ingestão calórica é muito grande. Quando você come uma carne
ela tem menos calorias, porém a gente sabe que carne vermelha, ela também é potencialmente inflamatória, então não é para ser consumido como se não houvesse amanhã, tá? Bom, eu trouxe para vocês os malefícios, né, as alterações metabólicas que o álcool traz para o nosso organismo. Não tô achando aqui que eu vou catequizar ninguém para não beber no final do ano, né? Não é o que eu vou fazer, eu bebo, né? Eu não escondo de ninguém que eu faço uso com moderação de bebida alcoólica. Porém, o que eu indico para vocês a fazerem, para dar uma contrabalanceada, né? Para dar uma regulada no organismo. Se vai beber, use água, gente, muita água, bastante água. Eu tô virando a louca da minha garrafa. Eu fico com a minha garrafinha e vou colocando, eu tava tomando um chá, aí agora eu tô colocando a água aqui, porque é a maneira que eu tenho de controlar a minha ingestão hídrica. Então, é usar água. Como eu já falei, vou repetir, no mínimo 35 ml de água para cada quilo. Se você tem 50 quilos, multiplica 50 por 35 e bebe de água. Se você tem 70 quilos, multiplica 70 por 35 ml e é a ingestão de água que você vai ter que beber, tá? Bebam bastante água, se possível intercalando, tá? Eu já ouço muito, toda nutricionista fala isso, mas é verdade, vai ajudar. Uma, que você vai beber menos álcool, outra, que você vai estar ajudando no processo, na detoxificação, na eliminação dos tóxicos do álcool. Então é beber água, não tem jeito, beber muita água. Tem gente que esquece, começa a beber bebida alcoólica, esquece da água. E não, é o momento que a gente tem que lembrar mais ainda da água. Tem que beber água, não tem para onde correr. E lembrar, não é porque a gente está num dia festivo que a gente não tem que nutrir o corpo. Veja bem, eu não estou dizendo aqui que você não vai comer sobremesa, que você não vai comer o churrasco. Mas pelo menos durante esse dia, nutra o seu corpo. Coma fruta no café da manhã, faça uso de boas proteínas. Aquela mesma historinha lá que eu contei na semana passada, vale para essa semana agora também. Então assim, o almoço, faça um almoço leve, já que à noite vai ter churrasco, que é uma comida pesada, já que à noite de repente você vai comer uma outra comida diferente que é frita, que tem gordura. Coma salada, salada tem fibra, salada ajuda no controle do índice glicêmico, né? A fibra vai ajudar no funcionamento do seu organismo, no controle dessa insulina que vai subir porque você usou muito carboidrato, porque se você bebeu cerveja, você consome muito mais carboidrato do que você possa imaginar. Então, tem que beber água, tem que comer fruta, legumes e verduras, tá? Importante fazer atividade física, não deixem de fazer atividade física, que seja em casa, pular, polichinelo, que você pode aí contar 100 polichinelos, descansar, contar mais 100, fazer isso 3 vezes, fazer flexão, correr para lá e para cá, caminhar, alguma coisa. Não é motivo para ficar sem fazer atividade física, porque vocês já vão estar com o gasto calórico aumentado. Provavelmente estarão, né? E aí, outra coisa que é importante também é não exagerar nos acompanhamentos, né? Se vai fazer churrasco, churrasco sempre tem o pão de alho, sempre tem a farofa, né? Churrasco sempre tem linguiça. Vamos lembrar, mulher que tem mioma tem que evitar embutidos. E a linguiça é um embutido. Então, sim, escolha as batalhas que você quer para sua vida. Não dá para você sair comendo um monte de carne vermelha, um monte de linguiça, bebendo todo o álcool que tiver na confraternização da família. Não dá para ser desse jeito. Tem que ter um meio termo. Dá para aproveitar com equilíbrio. E ainda, essa pessoa que de repente exagera em todas as circunstâncias, ela esquece de beber água e não tá nem aí para atividade física. Então aí, né, é pedir demais pro organismo. É para você depois realmente sentir muita dor de cabeça, inchaço, problemas do intestino, no funcionamento do intestino. Muitas pessoas ficam com diarreia, né, porque exagera na gordura, exagera no álcool, e aí não tem jeito, desregula tudo. Então tem que tomar esse cuidado, tem que achar que
Tem que pensar, sim, que tem que se programar, que tem que organizar, que não pode, mesmo que vá viajar, que tem que lembrar de pensar em comer uma fruta, que às vezes a gente acaba esquecendo, se vai para uma confraternização na família, tem que ter o bom senso de comer e beber, porém, comer frutas, fazer uma corridinha, fazer qualquer coisa que seja atividade física para compensar um pouquinho os gastos. E outra coisa, né, que eu queria falar com vocês, que é muito comum no final do ano a gente pensar em possibilidades, né, em coisas novas pro novo ano que está chegando, né? A gente pensa, faz promessas. O que eu queria pedir para vocês de coração? Façam promessas que sejam tangíveis, que sejam alcançáveis, né? Não façam promessas que vocês não irão cumprir. Não adianta pensar, a partir de 2023, janeiro, eu vou me matricular na academia e eu vou fazer musculação, vou correr, vou pedalar, vou fazer 5 vezes na semana, ou então 7 vezes na semana e ainda vou fazer dieta. Se você não faz nada, comece pelo simples. É o simples que você já pode começar amanhã, tá? É beber água, conforme eu falei, é fazer uma atividade física que seja a mais simples, mas vai te tirar do sedentarismo, é você comer frutas, legumes e verduras. Eu, meninas, fico cada dia mais chocada. Embora seja tão comum eu presenciar isso, eu ouvir isso, eu ainda fico chocada, porque é muito comum, mais do que eu gostaria de saber, o quanto tem pessoas que não consomem frutas, legumes e verduras no dia a dia. Não sei se você que está me ouvindo, se você é uma dessas pessoas. Se você não tenha vergonha de assumir para você que você está errado e que você quer mudar. E a maioria delas, quando eu pergunto, por que você não consome? Por preguiça, porque vai estragar. Calma aí, vai estragar se você não comer. Porque se você compra e come, não estraga. Se você compra na quantidade ideal para o tamanho da sua família, se são 2 pessoas, na minha casa sou eu, somente meu marido. E não estraga nada. Por quê? Porque eu como, porque ele come, porque a gente consome. Porque eu compro quantidades que eu sei que eu vou consumir para 7, para 10 dias. Quando eu percebo que aconteceu algo que eu não vou utilizar tudo, eu congelo. Eu congelo a fruta, eu congelo os legumes, eu congelo pronto. Por quê? Porque isso vai evitar o desperdício. Então, não sejam essas pessoas. Eu espero, né, nos meus atendimentos de 2023, eu ouvir cada vez menos das pessoas que elas não consomem frutas, legumes e verduras por preguiça. E sim que elas passaram a consumir frutas, legumes e verduras. Não tem a obrigação, só pode ser orgânico. Não, claro que se for orgânico é melhor. Mas se você não pode consumir orgânico, consuma frutas, legumes e verduras da época, agora. Tá na época do pêssego. Semana passada, eu tô desde a semana passada consumindo pêssego, ameixa, que são as frutas que estão agora na época. E eu lembro que me chamou a atenção o cheiro no mercado, como é que tava o cheiro bom da fruta. Por quê? Frutas da época, da safra, costumam ter menos agrotóxico e costumam ser frutas mais saborosas. Ontem mesmo eu comi uma ameixa e estava mega doce. Por quê? Porque é a época dela. Então vamos aproveitar e fazer o uso desses alimentos, né, que estão na época. Não deixem passar a semana e se dar conta de que você não comeu uma salada, de que você não comeu um verde escuro, não botou dentro no seu prato um legume, uma verdura, optou pelo simples, pelo arroz, pelo feijão e por um ovo, pelo arroz, pelo feijão e pelo frango. E cadê o resto? Cadê o legume? Cadê a verdura? Não deixem de fazer isso, tá? Isso faz diferença. Se vocês não faziam isso até hoje, passem a se planejar para fazer, porque isso faz diferença na vida de vocês. E a gente já percebeu que tá tudo, né, que o tempo, tá voando. Parece que foi ontem, literalmente, o ano novo. E a gente já passou o Natal, daqui a pouco a gente já tem o Natal de 2023. Então, se você começar a fazer agora, se você começar a traçar metas para a sua saúde, para cuidar de você, metas tangíveis, né? Metas alcançáveis, você, quando chegar o ano que vem, você vai pensar assim, caramba, o quanto de coisa eu conquistei com atitudes simples, mas que se encaixam na minha realidade. Não adianta a gente querer
pensar em coisas que não se encaixam na nossa realidade, porque vai passar e a gente não vai fazer. Então, comece fazendo o que você acha que é possível. Tem gente que não bebe água, porque o trabalho não deixa a pessoa, né, o trabalho não permite a pessoa toda hora ir ao banheiro. Eu tenho algumas pacientes que são manicure e elas falam pra mim: Thaís, é muito difícil eu beber água porque eu tenho que ir ao banheiro toda hora, e como é que eu tô fazendo unha e eu vou levantar pra poder ir ao banheiro? E eu me dei conta, falei: meu Deus, de verdade, como é que tem trabalho que, se a pessoa não brigar contra aquilo ali, realmente ela só se prejudica na saúde. Porque como é que você fica o dia inteiro sem beber água porque você não pode levantar para fazer xixi? Tá errado. Nem que seja 1 minuto entre uma paciente, uma cliente e outra, mas tem que beber água. Não pode deixar de beber água. Beber água vai te ajudar em tudo, inclusive evitar a infecção urinária, tá? Então, temos que cuidar da gente para a gente cuidar dos outros, para trabalhar bem, para cuidar dos filhos, do marido, da casa, né, da mãe, do pai, quem é que cuida também. Então, não deixem. Se eu tivesse que sugerir para vocês o que vocês têm que fazer de bom, o que vocês têm que traçar de objetivos já para a saúde de vocês, para a alimentação de vocês em 2023, seria isso. Começar pelo básico. Então, seria beber água, comer frutas, legumes e verduras todos os dias, fazer atividade física, cuidar da mente, porque às vezes a gente anda tão estressado, tão chateado com tudo que está à nossa volta, que a gente só vai virando uma bomba relógio. Às vezes eu me dou conta disso, e ontem, inclusive, eu estava conversando sobre isso com a minha mãe e minha irmã. Algumas coisas que eu entendo que são meus gatilhos, que me deixam chateadas, que me deixam estressadas, e elas, né, muito carinhosas, conversando comigo, e me ajudaram bastante. Então, conversem também com pessoas próximas a vocês e identifiquem quais são os gatilhos na vida de vocês que deixam vocês mais chateados. Porque para a mulher com mioma, o estresse também é muito ruim para o crescimento de miomas, tá? Tá muito ligado, a mente ligada com o útero demais, tem total ligação. Então, cuidem, tá? Cuidem dessa questão também da saúde mental de vocês. E a quinta dica que eu também daria para vocês para 2023 é dormir melhor. Tentem controlar o horário do sono de vocês, que seja dormir 20 minutos mais cedo do que o costume. Já vai ser um benefício. E vocês vão tentando, né, melhorar. O que não dá é para dormir 2, 3 horas da manhã e no dia seguinte acordar 10 horas da manhã, 11 horas, para aquelas, né? Porque como eu atendo muitas mulheres, eu acabo sabendo de muitas rotinas diferentes e não é incomum, principalmente com o home office, as pessoas têm uma liberdade maior com horários, às vezes dormem muito tarde, às vezes acordam muito tarde e com isso não fazem café da manhã, com isso vão direto almoçar, aí almoçam 2, 3 horas da tarde, desregulando todo o ciclo circadiano que tem toda a relação com a produção de hormônios que estão relacionados com o emagrecimento. E mulheres com mioma têm que se preocupar com o peso, sim. Por isso que eu bato na tecla, tem que comer bem, tem que fazer atividade física, porque o excesso de peso está relacionado com o crescimento de miomas, tá? Tudo isso está relacionado com o crescimento de miomas. E essas dicas simples são coisas que vocês podem começar, que não requer grandes recursos e que cabe a vocês terem boa vontade e querer implementar na vida de vocês. Vocês vão ver que com essas pequenas mudanças, vocês já vão observar emagrecimento. Às vezes, a gente precisa do mínimo de planejamento, do mínimo de organização para a gente começar a emagrecer. O corpo sente os benefícios logo, então temos que fazer as mudanças necessárias para a nossa saúde, tá? E antes de eu finalizar, voltando aqui para a ingestão de álcool, não deixem de beber água quando forem consumir álcool. E eu até falei disso na semana passada. Se você for consumir drink,
Quando terminar a primeira taça, antes de completar com a segunda, completa a taça do drink que tem ali a frutinha, coloca a água, porque você vai estar com a sensação, com o psicológico de que está bebendo um drink, mas na verdade você vai estar ali com água. Tem ali os restinhos do drink anterior, mas você ainda não partiu para um drink novo. Então, beba água. Se você gosta de água com gás, faça uso dessa mesma taça. Se você gosta de cerveja, beba, eu diria, mais do que um copo entre um copo de cerveja e outro. Beba 2 copos de água, porque a cerveja tem muitas questões. A cerveja normalmente tem glúten, ela vai te dar estufamento, ela vai te deixar mais empazinada, né? Porque é carboidrato, tem trigo muitas vezes, então tomem cuidado, evitem deixar de se nutrir, porque vocês já vão estar prejudicando o intestino. O intestino de vocês vai estar prejudicado sim, mas não era o intestino que eu queria falar não, eu queria falar do fígado. Vocês já vão estar prejudicando o fígado de vocês, consumindo uma quantidade maior, produzindo uma quantidade maior de metabólitos ruins, né, tóxicos para o corpo. Então, o mínimo que a gente pode fazer é beber água e comer bem, né? Comer também comidas saudáveis para dar nutrientes importantes para o fígado trabalhar bem. Que nutrientes são esses? Os vegetais crucíferos, couve, repolho, né, brócolis, são vegetais, aspargos, o alho, a cebola, são vegetais que são importantes para a metabolização, para ajudar no detox. Então, usem bastante saladinha, usem frutas, porque isso vai ajudar o seu fígado a trabalhar melhor. E lembre, vai ser um momento que ele vai estar trabalhando muito, tá? Então, se cuidem, meninas. Eu não tenho... O que eu tinha descrito aqui, que eu tinha anotado para falar com vocês era isso. Queria dar essas dicas, explicar dos malefícios do álcool e dar essas dicas para poder minimizar os efeitos tóxicos do álcool no corpo de vocês. Lembrando, né, que o novo ano a gente tem novas promessas que a gente faz para nós mesmos. Então eu quis trazer essas dicas para vocês começarem com o que é palpável. Porque se vocês conseguem alcançar essas metas iniciais que vocês vão atingir, o cérebro de vocês vai deixar vocês mais motivadas e com isso vocês vão galgando metas maiores, né? Vão pensando em metas maiores para conquistar. Se começa com aquele troço lá quase que impossível, vai dar errado, aí você desanima, aí você desiste, aí volta a fazer tudo de errado de novo. Então, comece pequeno e vá crescendo aos pouquinhos, tá bem? Queria desejar um 2023 para vocês maravilhoso, muita saúde, muita paz, né? Muitas comidas nutritivas. Agradecer a vocês que estão aqui agora, a vocês que têm me acompanhado, que me acompanharam desse 2022, que 2023 seja de bastante conhecimento para todas nós, né? Que eu possa cada vez mais trazer conhecimento prático para ajudar o dia a dia de vocês. Agradecer as minhas pacientes que às vezes passam por aqui também, para me dar um oi. Agradecer minha família, os amigos que estão sempre aqui me incentivando, me ajudando. Todas vocês, seguidoras, né, que confiam no meu trabalho, que dizem para mim, que vem no direct, que vem nos comentários dizer que estão fazendo uso das dicas que eu dou no dia a dia e tem sido benéfico para a saúde de vocês. Muito, muito obrigada. A Aninha está dizendo que eu tenho sido luz nesse ano, muita saúde e muito sucesso para mim. Amém, para todas nós, tá? Muito sucesso muita saúde, muita paz, que a família esteja com saúde. Só assim a gente consegue trabalhar em paz, né? Quando a família tá bem, a gente também tá bem e tudo flui bem. A gente consegue ajudar mais as pessoas. Então, meninas, uma semana abençoada. Tentem essa semana se alimentar bem saudável, bem regradinhas, para dar aquela exagerada no final de semana.